Primeiro, cumprimentar os organizadores dessa campanha, 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, e parabenizar essa iniciativa, que hoje ela abrange 150 países, não é pouca coisa. É uma iniciativa de caráter global que, desde 1991, tem desempenhado essa função de enfrentar, em todos esses países, as diversas formas de violência contra as mulheres. No Brasil, como foi mencionado, o marco fundamental dessa luta, o marco que hoje é falado em todo o mundo, inclusive, como um emblema da luta contra a violência contra a mulher, é a Lei Maria da Penha. Foi feita no governo Lula e nós temos feito uma diligência grande para que ela tenha uma maior efetividade. Ao mesmo tempo, a aplicação dessa lei depende de fatores. Primeiro, engajamento da sociedade no combate à violência doméstica, e isso é fundamental, porque enquanto for aquela que briga entre marido e mulher não se mete a colher, nós não caminhamos. A lei já mudou enormemente esse panorama no Brasil, mas isso ainda existe. Então, essa consciência que cada vez é mais clara, e isso é muito bom da gente poder dizer que essa lei teve uma consequência extraordinária, nós ainda temos muito a caminhar. Também, por parte do Estado, é preciso ter uma rede de apoio às vítimas, como também policiais que apurem inquéritos, que sejam levados adiante de modo a intensificar a atuação das delegacias de mulher e encorajar a mulher a sair dessa situação que ela vive. Eu destaco ainda a disposição das autoridades judiciárias em cada caso, de forma a manter a credibilidade da justiça no país. Uma justiça que tem que agir, mas que tem que punir para agir. Isso é fundamental para qualquer lei poder pegar. Nós temos caminhado nisso, mas isso tem que estar sempre em mente, esse esforço. Eu tive a oportunidade de compor a CPMI da violência contra a mulher, que foi criada em 2012, e aqui eu quero fazer uma brecha para dizer do trabalho extraordinário da senadora Ana Rita, que percorreu este país incansavelmente, em dezenas de depoimentos em todos os estados, ouvindo coisas de arrepiar cabelo, e que saiu muito fortalecida nessa luta. Porque no momento que você passa, eu fui em poucas, mas a Ana Rita, quando chegava aqui e contava as coisas, a gente pensava, dava muita força para continuar essa luta, porque é uma coisa que você escuta ali aqui, quando você vê que, como chega até a ser normal em alguns lugares, o tratamento contra a mulher, do tratamento que dá, como que deu com a Maria da Penha, até tratamento que acaba diminuindo tanta mulher que a autoestima dela passa a não existir e ela se tornar de uma vulnerabilidade desastrosa para toda a família e para ela própria, né? Bom, o resultado dessa CPMI, que foi uma CPI vitoriosa no sentido que realmente pôde fazer um diagnóstico, do qual resultaram 13 projetos de lei, como que insere o feminicídio como qualificador do homicídio e garante também o PLS 295, que garante o atendimento especializado no SUS às mulheres vítimas de violência, e o PLS 294, que exige rapidez na análise do pedido de prisão preventiva para os agressores. Isso é muito importante, porque muitas vezes, quando ia analisar, a mulher já estava, não vamos nem descrever se estivesse viva, porque muitas vezes não estava viva mais para poder receber o benefício da lei. Bom, a senadora Gleisi mencionou que hoje foi votado na CCJ um projeto, uma PEC da minha autoria, junto com outros senadores, que pretende acrescentar entre os objetivos da assistência social o amparo à mulher vítima de violência. Eu estava mencionando a autoestima, né? A assistência social, ela já presta um serviço especial a idosos, a deficientes físicos. Idoso é idoso, deficiente físico é deficiente físico. A maioria é uma situação de permanência, porque idoso não fica mais jovem, e deficiente físico muitas vezes não tem possibilidade de resgatar aquela deficiência. Agora, tem que lembrar que mulher vítima de violência, ela é uma mulher que não é uma mulher do jeito que fica depois de ser vítima de violência semanas, meses e anos. Ela é destroçada.
E esta mulher tem recuperação. E a importância desse projeto é isso, que nós podemos pegar, dar uma assistência a essa mulher que vive uma vulnerabilidade extraordinária e resgatá-la para a vida, resgatar a sua autoestima, resgatar seu papel para ela própria, ser alguém, resgatar que ela é merecedora de respeito, porque depois de anos apanhando, essa mulher não se acha mais nada. E isso, a assistência do Estado tem que estar tão importante como assistência para idoso, assistência para deficiente. E nós temos, fiquei muito feliz que o senador Vital do Rego pôde ter essa sensibilidade nessa semana colocar em votação e os senadores aprovarem. Também quero falar do machismo, né, que ainda impera. Eu sou do estado de São Paulo, vocês voltam me leem no jornal, na internet, o que ocorre na USP. Estupros, estupros e estupros, e não se faz nada. E o que as moças têm dito, reservadamente, né, que não podem falar, são aconselhadas a não fazer denúncia, com o intuito de não manchar a reputação, a imagem da instituição. Isso tem sentido, gente? É uma coisa insana. Nós temos que exigir que a universidade tome, sim, providências, porque uma universidade que tem um estupro a cada tantos dias, a tantas semanas, como é corriqueiro hoje, isso é que mancha a instituição, e não a denúncia, o policiamento e o que tem que ser feito. Também... Agora, é mais sutil, mas a gente tem que brigar por isso também. Vocês têm visto uma coisa que ocorreu no Distrito Federal, em que um policial militar, isso deu uma campanha que eu achei muito bom, utilizou a sua página na rede social para agredir moralmente os modelos plus size, as gordinhas, né? O que ele faz? No post, ele as chama de leitoas e criaturas bizarras, o que reflete o resquício de uma sociedade machista, onde as mulheres ainda são submetidas. Nós não podemos admitir isso, porque começa assim e depois continua de jeitos tão graves ou mais. E eu sou psicanalista, psicóloga, eu sei que você ser tratada assim pela sociedade é tão grave quanto levar um tapa físico, minha gente. É tão desmoralizador para a mulher quanto levar um empurrão, um crime de racismo ou de homofobia. É uma coisa muito dura. Então, nós não podemos admitir, porque fica assim, chamou de gorda, chamou de baleia. Não pode. Nós não podemos aceitar nada. E quero também dizer, terminando, nós conversávamos ali na mesa sobre os dados do IPEA, que me chamaram a atenção, e eu rascunhei umas coisas aqui que eu acho importante a gente pensar. Se a lei da Maria da Penha não diminuiu mortes e nem agressão, que é uma tristeza a gente pensar isso, né? Mas não é tão surpreendente, porque você tem informação, não muda comportamento, gente. Eu fiz isso trabalhando anos na questão de AIDS. Se você só dá informação sobre como pega a doença e você não ensina a moça a dizer não adianta nada, ela sabe que pode pegar, mas o namorado insiste e aí vai. Então é mais complexo do que só dar a informação que pode ir. E mais complexo no entendimento, porque se aumentou a pena, não tinha uma pena antes da Maria da Penha. Agora tem uma penha forte, que é cumprida, a lei está lá, as mulheres exigem, e não diminuiu a agressão e não diminuíram as mortes. Isto é muito sério e temos que fazer a reflexão que eu vou fazer agora. Bom, a primeira coisa é que nós temos que trabalhar a cultura e a mentalidade. E isso se faz aonde primeiro? Nas famílias. Porque o maior exemplo para uma criança é como o pai trata a mãe e como a mãe trata o pai. O primeiro tapa que essa criança vê o pai dar na mãe, o primeiro xingo, ou a primeira desqualificação, isso vai sendo introjetado aos poucos. E ele passa a tratar assim a sua namorada, talvez mais disfarçadamente, mas quando casa, quando tem uma reunião mais estável, passa a repetir os comportamentos que via na sua família como coisa normal. Agora, isso não tem lei, gente.
Não tem lei. Isso vai ser como serviço doméstico, que aos poucos as pessoas as famílias foram entendendo que os maridos tinham que ajudar na cozinha para que o filho pudesse aprender que tinha que ajudar na cozinha. Isso há 30 anos, eu lembro quando falava isso na TV Mulher, era um escândalo, imagine o homem na cozinha, né? Hoje eu acho que os casais jovens já está todo mundo na cozinha, o marido troca a fralda e faz questão. Agora, isso é uma questão que tem que ser trabalhada na sociedade. Como é que nós vamos trabalhar na medida em que não pode trabalhar com lei uma coisa dessa? E lei a gente viu que também às vezes não adianta tanto. Tem que trabalhar na televisão, propaganda, né? Isso pode fazer propagandas muito interessantes. Tem que trabalhar nas novelas, porque não há nada hoje no Brasil que tenha o peso de uma novela. E na novela você cria o fato e você pode mostrar as consequências. Você pode ali fazer exatamente de forma didática e novelesca, porque isso eles sabem fazer muito bem, e ensinar. As novelas hoje no Brasil têm um papel extraordinário, tiveram um papel muito, eu diria, pioneiro no sentido de combater a homofobia. Hoje as novelas mostram os vários tipos de homossexual, as novelas mostram o homossexual, a gente tem ainda que sair de alguns estereótipos, isso eu concordo, mas é um tema que, olha, 30 anos atrás não era um tema que se falava numa família, a questão da homossexualidade. Agora a TV pode fazer isso, e isso nós temos que procurar este apoio. E aí já vou dizer... Podemos fazer uma comissão de senadoras e deputadas para conversar com roteiristas para inserir, porque isso se faz, eles têm a maior boa vontade e sabem fazer de jeito que não fica chato, mas as pessoas assimilam. Isso é uma forma interessante. E depois nós podemos fazer nas escolas também. As escolas são fundamentais, porque as escolas elas têm muitos instrumentos, elas podem usar um psicodrama, elas podem usar filmes, elas têm que estabelecer as discussões. Agora, isso tem que ter, primeiro, um trabalho com o professorado, porque o professorado é contaminado também por tudo que a gente vê, como nós todos somos. Agora, elas têm que ter uma formação, uma discussão, não é nada assim muito longo nem nada, mas tem que aprofundar a discussão para poder fazer isso com os alunos. A escola é, na minha opinião, um instrumento fundamental. E isso nós às vezes esquecemos, como a questão da educação sexual nas escolas, faz parte do mesmo pacote, porque quando você vai falar de educação sexual em escola, você vai falar desde o prazer até a concepção, até como se proteger, como dizer não, como dizer sim com responsabilidade e como exigir respeito. Isso precisa ser ensinado, porque a maioria das crianças às vezes tem uma ideia, mas isso você tem que desenvolver em sala de aula. Muito obrigada.